Olá, bom dia. Hoje vamos continuar nossas conversas sobre linguagem escrita e do momento que vivemos. Tentando tirar o som aqui do meu computador, não estou conseguindo. Hoje a gente vai partir aí em busca da live perdida, pedindo passagem aí para o Proust. E vamos tentar refazer. Tentar não, a gente vai conseguir refazer a conversa com o Gel Brito, que de repente sumiu lá a internet dele e caiu faz um tempinho já. Hoje a gente vai conversar com ele sobre esse momento aí paradigmático, digamos, para o ensino da dramaturgia, para a pedagogia da dramaturgia brasileira, que é o período no qual o Boal ficou em Nova York no início da década de 50. Então eu tô esperando o Gel entrar, que tem muito assunto. Eu não tô conseguindo tirar o volume do meu computador, então talvez ele fique fazendo os barulhinhos, mas tudo bem. Acho que o Gel tá perdido aí nas ondas virtuais. Avisando ele de novo que eu entrei. Ah, o Gel chegou. Bom, vou ter que ficar com... Ei, Gel. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Dando para ouvir aí? Tá ótima. A imagem tá ótima. Da outra vez, do começo já tava ruim, então eu acho que é auspicioso. Eu tô aqui na cozinha, melhor lugar da casa, eu acho. Em todos os sentidos. É. Bom, vamos lá, que é muito assunto, né? Uhum. Primeiro, queria te agradecer por estar aqui de novo. Obrigado a você. E segundo, eu queria que você explicasse um pouquinho, comentasse, né? Por que a gente está falando dessa época, por que a gente está falando desse momento tão específico aí, do Boal em Nova York, no início da década de 50, né? E como é que isso se relaciona com esse, digamos aí, esse nascimento da pedagogia da dramaturgia moderna aqui no Brasil? Tá joia. Bom, o Boal, ele nasceu em 1931, né? E ele sempre quis fazer teatro. Ele sempre gostava de teatro, brincava de teatro com os primos deles, com os amigos dele. Ele era da Penha, aqui do Rio de Janeiro, um bairro aqui da periferia. E aí pegava as historinhas de Conde de Monte Cristo, várias historinhas que tinha, e montava com seus primos. Então sempre quis fazer teatro. E aí ele cresceu, né? E conheceu o Nelson Rodrigues, o Abdias do Nascimento, e queria se especializar mais na questão da dramaturgia. Ele já escreveu peças para o Tempo, Teatro Experimental no Negro, mas ele estava em dúvida entre os Estados Unidos e a França na época, que é onde, naquela época, por vários fatores, se tinha um estudo de teatro. E aí ele acabou optando pelos Estados Unidos, depois que ele leu o Teatro Moderno e a Catarse, num livro que ele conta no Hamlet, o Filho do Padeiro, né, que é um livro que tem uma série de teorias de teatro, European Theatre of Drama. Né? Então, nesse livro, esse livro aqui, né, você tem vários textos do Molière. Oi, tá ouvindo? Tá, não, é que você vai falando e vai subindo, a gente não te vê. Você não tem como deixar parado o telefone? Vai ficar mais fácil da gente. É porque eu tô segurando ele. Se deixar ele paradinho, fica mais fácil. Tá bom, fácil. então desculpa. Imagina. Então, só para falar desculpa, que o Hamlet, Filho do Padeiro, é a autobiografia do Boal, né? Que você citou. Isso. Só pra... Esse livro aqui, né? E você pode seguir os passos desse livro, que é muito interessante. E nesse livro, que ele tem vários autores, ele achou esse texto do John Gassner, que ele sempre considerou assim, um dos mestres dele, que era um professor de dramaturgia nos Estados Unidos, muito conhecido das épocas, nos anos 40, 50. E nesse texto, já o Gassner já coloca os limites do teatro dramático. É muito interessante porque quem lê o texto do Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas, o Sistema Trágico de Aristóteles, para mim seria impossível Boal escrever esse texto sem ter lido o Teatro Moderno e a Catarse, porque já nesse artigo o Gassner já fala dos limites do teatro dramático e já fala do Brecht e já fala do teatro jornal.
Então, para quem fica pensando assim, pô, quando é que o Boal conheceu Brecht? Quando é que ele estudou Brecht? Já com 18, 19 anos, ele já tinha lido esse texto. E também no próprio no próprio Teatro Experimental do Negro, o Abdias usava as técnicas do Brecht, né? É importante dizer isso. Então o Boal escreve para o Gassner e o Gassner responde para ele e fala, pô, vem para cá, né? O que é também uma coisa impressionante, porque o cara era um fodão, assim, né? Um puta professor, é como se eu escrevesse para o Mion Chomsky hoje e o cara me respondesse. E aí o Boal vai para Nova York, já focado com a questão da dramaturgia, e aí ele chega em Nova York. É isso? Posso parar aqui? Tomar um fôlego. É. Eu ia só pedir para você falar também para as pessoas, né, que o Boal tinha digamos, essa dupla questão do estudo, né? Ele não estudava formalmente no Brasil, nem daria, né, em universidade para estudar teatro nessa época, então que ele estudava outra coisa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é bem interessante, né, dessa vontade que o Boal tinha de estudar teatro. O Boal sempre foi um grande contador de histórias, né? Então as versões dele, assim, sempre tem um lado humorístico, um lado muito agradável. Nesse livro mesmo ele fala que ele queria estudar teatro, mas na época o teatro não existia, faculdade, e o pai dele falou assim, tá, você pode estudar o que você quiser, desde que você seja doutor, tem que ser doutor. Sendo doutor, você pode fazer o que você quiser. E aí na época ele fala que ele estava interessado numa menina lá, e aí ele perguntou para ela o que ela ia fazer, e ela falou que ia fazer química, e ele falou assim, coincidência, eu vou fazer química também, né? E aí acabou fazendo química, fez faculdade de química na FRJ, né, engenheiro químico, e aí quando ele foi para Nova York, ele queria ir para Nova York, ele fez esse acordo com o pai dele. Não, eu vou estudar química lá também. Então quando ele vai para Nova York, as ementas dele da faculdade, da Columbia, que ele foi estudar na Columbia, tinha assim, Shakespeare e químicas e plásticos e petróleo, dramaturgia, cenografia. Então, no meio ele misturava, né? Porque aí ele conseguiu o doutorado de química e também o estudo dele de teatro, de dramaturgia, que ele ficou 2 anos lá. Uhum. E aí, o que foi que ele encontrou lá, né? Qual é essa Nova York que o Boal, quando chega lá em 53, né, que ele vai para lá, qual é essa Nova York que ele encontra? Muito diferente do que a gente pensa hoje, né? Como é que foi e esse choque também, né? De uma primeira vez que ele tem contato com esse universo todo. Então, era uma Nova York muito diferente de hoje, mas ao mesmo tempo já era uma Nova York meio megalópole, né? Porque os Estados Unidos, principalmente pós-Segunda Guerra, ele tem um desenvolvimento muito grande, né? Tem um boom, né, com o Roosevelt, com toda a industrialização dos Estados Unidos. Então, Nova York já era meio uma meca da cultura, já tinha várias iniciativas de vanguarda, né? O teatro estava explodindo, né? Então já tinha tudo isso e ao mesmo tempo ainda tinha o macartismo, né? O macartismo que é, digamos, um pouco o que a gente está vivendo hoje, essa perseguição às pessoas de esquerda, todo mundo que considerava era comunista, porque era pós-Segunda Guerra. Durante a Segunda Guerra teve aliança com a União Soviética, mas pós-Segunda Guerra tem todo esse rompimento. Então você tem toda uma perseguição a pessoas de esquerda. E ao mesmo tempo tem toda essa... Por exemplo, eu descobri também nessa pesquisa que o Gassner ele foi o braço direito do Erwin Psicato, que é o cara que escreveu o teatro político, que criou o teatro épico junto com o Brecht, foi professor do Brecht, mas muita gente não conhece tanto ele porque ele não escreveu peças nem nada. Então ele trabalhou com o Gassner de 41, mais ou menos até 51, na New School Social Research, que é uma universidade de esquerda, que acolhia as pessoas de esquerda, as pessoas que estavam fugindo do nazismo, os marxistas principalmente. Várias pessoas passaram a dar aula lá, existe até hoje essa universidade. Tanto que quando o Boal manda a carta dele, ele manda para essa New School e o Gassner responde para ele que ele ia estar já na Columbia no ano que vem. Quer dizer, o Psicato e o Boal, eles não se encontram, porque nesse momento o Psicato acaba voltando para a Alemanha, porque ele recebe um convite, né, na Alemanha, já tinha acabado a Segunda Guerra e tudo mais. Então é essa Nova York pulsante. Então eu divido em 3 momentos, né? Eu faço assim, eu chamo de um tripé do Boal, que é essa parte mais acadêmica, que tem o Gassner como uma referência principal, mas não só o Gassner. A gente tem, na parte acadêmica, a gente tem o Norris Hunton, que é um outro grande professor, um grande estudioso de Stanislavski, que teve na União Soviética nos anos 30, nos anos 20, conheceu o Stanislavski, trabalhou com ele. Tem um livro dele também que é muito legal, que é esse livro aqui, que é o Ensaios de Moscou, que é um livro onde ele fala... É um passeio pelo teatro soviético daquele período. Ele fala se a revolução deu certo em algum lugar, foi no teatro. Então ele fala que viu
o Exército Vermelho num palco, via na plateia, via peças de Shakespeare, peças de vanguarda de agite próprio. Então, e nesse livro mesmo ele já fala de ações físicas, de memória emotiva, de tudo isso das técnicas de Stanislavski. Tem o próprio Eric Bentley, que estava nessa época na Colômbia, que foi o cara, que foi um professor que trouxe o Brecht para os Estados Unidos. Então tem essa parte acadêmica. E aí tem nesse tripé tem a outra perna, que é justamente o Lee Strasberg, né? Que é o cara que traz os Stanislavski para os Estados Unidos, através do laboratório agora eu vou esquecer o nome em inglês, né? Mas enfim, que são pessoas que já trabalhavam com Stanislavski, que ficam nos Estados Unidos, e aí ele acaba criando o Acton Studio, que é onde vários atores conhecidos até hoje de Hollywood, Paul a Marlon Brando, o pessoal todo, a Mary Morrow, por exemplo, tem até uma curiosidade. A Mary Morrow era uma pessoa, né, ela tinha várias questões psicológicas, a família, vários dramas, tanto que tem toda essa questão se suicidou, não suicidou, se foi morta, enfim. E o Lee Strasberg acolheu muito ela, tanto que ele levava ela na casa dele, dormia com as filhas dele, tanto é que quando a Mary Morrow morreu, o testamento dela, 50% de tudo dela, ele deixou para o Lee Strasberg. Isso é só uma curiosidade. Nunca soube disso. Pois é, uma curiosidade que depois eu fiquei, né, para ver quanto ela era grata a ele. Então, nesse Acton Studio, você tinha vários professores. Além do Lee Strasberg, você tinha o Harold Cluman, você tinha a própria Stella Adler no começo, depois ela saiu, que eles brigaram. Você tem o Elias Kazan, né, que é o cara... Né, então tem esse livro aqui que é muito interessante, que conta a história do Acton Studio também. E tem... Quem que é? Esse livro é do Forster Histers. Né? E esse aqui é um outro livro do Harold Cluman, onde ele fala sobre a direção, e ele fala também do Stanislavski, dos 3 momentos do Stanislavski, da memória emotiva, do si mágico e do ações físicas, né? Tem a própria biografia, autobiografia, mais ou menos, do Lee Strasberg. Essa em português, né? Essa que eu falei, que eu não estava lembrando da vez passada, Um Sonho de Paixão, que ele fala também das ações, que ele fala assim, as pessoas falam que eu não sabia de ações físicas e tudo mais. Tem tudo aí. E tem o próprio o Psicator, né, que tem um livro de teatro, que saiu agora recentemente esse livro em português pelo Sesc, que é um diário da Judith Malina, né, que era a diretora do Livro em Pietra, que faleceu agora recentemente, e ela conta todo o processo do Psicator, como o Psicator da ideia, que tem muito a ver com o seminário de dramaturgia do Arena, né, que como um Psicator, junto com o Garner, construía a metodologia dramatúrgica, ou seja, os alunos escreviam as suas peças, as peças eram discutidas entre os alunos, as criações eram coletivas, então eles vão montar uma peça, então vamos fazer o cenário junto. Então todo o processo que vai ser desembocado depois no Arena, o Boal viveu diretamente através do Garner e do Psicator, que já faziam isso, e o próprio o próprio Abdias do Nascimento já fazia um pouco isso lá no Rio de Janeiro. E a terceira... Gelo, Oi, desculpa. Posso só te interromper? Bom, acho que você vai falar disso, né? Do Writer Workshop. Do Writer Workshop, exatamente, que aí foi quando ele ficou 2 anos nos Estados Unidos, ele ia ficar 1 ano, e aí no finalzinho do ano ele pensou, não, eu tenho que continuar aqui, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que estudar mais, aí ele acabou ficando mais. E aí ele tinha esse grupo, Writers Groups, né, of Brooklyn, que ele tinha vários alunos, várias pessoas, dramaturgos iniciantes, e aí ele ganhou um concurso da Columbia para montar uma peça dele e dirigir. E aí ele ganhou esse concurso através da peça Martim Pescador, que na verdade era uma peça até já antiga, que ele já tinha escrito no TEM, só que era uma peça muito naturalista, ele acabou não montando essa peça, acabou montando O Cavalo e o Santo, que era uma outra peça que ele também já tinha escrito no TEM, e aí montou essa peça, faltando 1 mês para voltar para o Brasil, ele montou essa peça nessa mesma estrutura. As pessoas ajudando, fazendo cenário, todo o trabalho coletivo. Ele fala até que esse foi um dos primeiros momentos que para ele foi muito importante, da criação coletiva. Então todo esse espaço dramatúrgico estão junto nesse processo. E outra pessoa que também foi muito importante nesse processo foi o Langdon Hughes, que é um poeta super importante, um poeta negro, revolucionário, que era do Partido Comunista Estadunidense, que ele conheceu na Colômbia, e
ele ficou super amigo do Langes, né? Eles trocaram peças. A peça Mulato, que é uma peça do Langes, ele trouxe para o TEM, para o Teatro Experimental do Negro, eles montaram aqui. E o Boal fala, eles trocaram cartas até o final da vida do Langes, que foi em 63, se eu não me engano, como o Langes influenciou ele, por exemplo, na Revolução da América do Sul, que é a primeira peça épica considerada a primeira peça épica do Brasil, a partir dessa peça aqui, Simper Heavenly, simplesmente um paraíso, seria mais ou menos assim, que é uma história contada, que conta um pouco do cotidiano do negro no Harlem, né? Então, são pequenas histórias, meio na linha do Revolução da América do Sul. Então, essas 3 pessoas eu considero o tripé do Boal. É o acadêmico, né? O prático, que é o Louis Strasberg, e o, digamos, de movimentos sociais. Porque a gente tem que lembrar que, nesse momento, o Harlem, que ainda hoje é um bairro negro, né? Mas, apesar de todo o processo de gentrificação, mas que naquela época era muito mais. Então, o Boal até conta, né, na autobiografia dele, eu encontrei o Martin Luther King, era ele, não era ele. Quer dizer, estava num momento pré-direitos civis que ia explodir, e o Langes levava ele nos teatros, levava ele nas sessões de poesia, e que era um cara bem de esquerda, o Langes, inclusive fazia peças de agite próprio também. Então, foi uma pessoa muito importante para ele. Gel, tem uma questão só que eu queria te perguntar. Quando a gente fala do Boal e dessa questão de como ele depois veio fazer aqui o seminário de dramaturgia, com essa base, né, de todo mundo fazer junto, né, que modificou um pouco a forma mesmo de se fazer dramaturgia e teatro no Brasil, né, esse teatro moderno. O que a gente fala normalmente é que veio isso do Writers Group, que era esse grupo extra-acadêmico. Você está dizendo que não, que na própria Colômbia, com o Gassner e com a influência do Piscator, ele já tinha esse conhecimento dessa forma de se fazer teatro? É isso? Então, isso já era algo da própria Colômbia, do Gassner, com a influência do Piscator? Exatamente. E até antes disso, né? Que, na verdade, como eu falei, o Teatro Experimental do Negro, o Abdias, ele que é um cara também que falta muito ser estudado, é um cara multi, né? Ele foi senador, ele era pintor, dramaturgo, poeta. Ele, em 41, mais ou menos, ele tinha um grupo de poesias e ele viajou pela América Latina. Então, ele esteve no Peru. Quando ele esteve no Peru, ele viu a peça Imperador Jones, do Eugênio O'Neill, que é um dramaturgo de esquerda dos Estados Unidos, e é uma peça toda feita por negros. O Imperador Jones é uma metáfora, uma ilha imaginária, é tipo meia tempestade de Shakespeare, digamos assim, para as pessoas entenderem. Então, tem o Imperador Jones, então todos os personagens são negros. E quando o Abdias viu essa peça no Peru, os atores estavam fazendo blackface. Então, quando o ator se pinta de negro, né, um ator branco, o Abdias viu aquilo, ficou indignadíssimo e falou assim, quando eu voltar no Brasil, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um grupo só de negros e negras. Só que antes de voltar para o Brasil, ele passou em Buenos Aires. E aí, em Buenos Aires, já nessa época, tinha o Teatro del Pueblo, que era o teatro dirigido pelo Leônidas Barletta, que é meio uma referência para as pessoas entenderem como foi o Teatro de Arena, que era um teatro já de esquerda, um teatro moderno, que montava textos do Strindberg, do Ionesco, do Brecht, e já tinha uma lógica de escola de teatro. Então lá ele fez aula de cenografia, aula de dramaturgia, aula de história do teatro, aula de sociologia. Lá já era uma escola de teatro político, que ele passou lá cerca de 1 ano e trouxe isso para o TEM. E aí o Boal também aprendeu isso no TEM. Então, na verdade, são vários momentos. Teatro Experimental do Negro, né? Teatro Experimental do Negro. Tem o site do IPAfro, que é um site muito legal, IPAfro, né? Instituto de Pesquisa e Estudos Afro. Então, na verdade, o Boal ele foi sistematizando todos esses processos pedagógicos que culminou no Arena, e aí, claro, na própria realidade do Arena, a conjuntura que a gente vivia nos anos final de 50, 60, né? Aquela conjuntura política, o Partido Comunista Brasileiro, enfim, tudo aquilo, as greves, o movimento estudantil, tudo isso estava acontecendo. Então, na verdade, o Boal já vinha do Abdias. Depois, na própria Colômbia, ele viveu isso, né, a partir das experiências que o Gassner trouxe do Piscator. E aí ele foi sistematizando. Tem aí o Writers Groups, que aí é um momento que ele cria isso não só do ponto de vista, digamos, universitário, acadêmico, com os estudantes, mas ele coloca a mão na massa, né, e faz também um pouco isso. Então tem tudo isso, é uma coisa que vai se somando, né? Digamos assim, na dramaturgia, como a gente fala, tem o quantitativo que vira qualitativo, né? Então, nesse sentido, as coisas vão se somando, não é 2 mais 2 igual a 4, mas aí o que ele pegou do TEM, o que ele pegou do Columbia, o que ele pegou do Writers Groups, e aí quando ele chega no Rio, não, em São Paulo, né? No Arena,
tem essa ideia que o Vianney e o Guarnieri, pô, você tem que ensinar isso pra gente. Você estudou com um cara lá, o cara da época, o Gassner, vamos... E aí o Boal começou todo o processo. Uhum. Bacana. Eu queria também que você falasse um pouco, quando você fala assim, era um processo colaborativo, para quem, enfim, é do teatro, parece que o processo colaborativo todo mundo vai escrever a peça juntos, né? Queria só que você falasse um pouco como, não é exatamente assim, né, Gel? Como essa autoria da peça continua sendo, né, do autor, mas ele passa, o que eles falavam de coletivizar o trabalho individual, né? É nesse sentido, esse coletivo que você está falando, né? Sim, você escreve a sua peça e aí você leva para o grupo lê, né? E ele faz sugestões a partir das cenas criadas, né? O Boal veio um pouco isso diretamente um pouco, mais particularmente com o Nelson Rodrigues, né? O Nelson Rodrigues fazia isso com as peças dele, né? E até o Lauro César Muniz fala depois que o Boal faz isso com as peças dele também, né? Quer dizer, acolhendo ele. Mas no caso é uma questão coletiva. Então tem um grupo, né? Você começou, o seminário mesmo começa em 58, 59, mas já tinha um curso de dramaturgia que o Boal fazia fechado para os próprios atores do Arena. Então, o Black Tie, por exemplo, não passou pelo seminário, mas com certeza foi influenciado pelo curso de dramaturgia que o Boal já dava desde 56, 57, porque a peça vai para 58. Tanto que o próprio Vianinha fala, né, que a Chapetuba passou por 7 versões. E o pessoal conta, né, que as brigas eram homéricas, né? Se você levava uma peça, tanto que o Jorge Andrade, por exemplo, né, foi quase, digamos assim, expulso porque dizia que o texto dele não era muito de esquerda. O Roberto Freire chega a falar que porque ele leva a peça dele, um dos personagens protagonistas é um religioso que é de esquerda, e aí eles criticam, não, mas como é que o cara é da religião, é um padre, é de esquerda, enfim, tinha toda uma série de debates muito intensos, e as pessoas, e o autor, ele reescrevia ou não a partir das influências, né? O Bo até brinca, acho que é no autobiografia dele, que ele fala que o Vianinha não concordava, mas reescrevia exatamente aquilo que ele pensava, mas de outra forma. Então é sempre nessa influência coletiva mesmo, você coletivizando a sua criação, mas ao mesmo tempo tendo a sua individualidade, porque na verdade nada é individual, né? Ninguém escreve uma peça, um livro só a partir das suas ideias, né? Você é um ser dentro de uma sociedade que tem todas essas influências, que você não está numa, como a gente fala, numa torre de marfim, onde o artista teve uma ideia e de repente criou tudo aquilo. Né? Até acho que o Boal brinca um pouco nisso, que todo escrito é um pouco autobiográfico. Então todo romance, seja ele como for, você tem, obviamente, a sua vivência ali, né? Uhum. Não, eu só queria dizer que, na verdade, que não é esse processo colaborativo que a gente pensa a partir da década de 70, né? Assim, a autoria é daquele autor, né? E não é o grupo que assina essas coisas, só que eu quis pontuar, né? E aí, como é que ele se viu aí no meio disso tudo, né? Como é que ele se virou esses 2 anos? O que mais que influências foram essas que acabaram dando nesse impacto tão profundo quando ele voltou para o Brasil já? Então, nesses 2 anos tem justamente a questão, acho que o Langes Hughes, como eu falei, né, ele visitava ele frequentemente. O Langes Hughes, por exemplo, apresentou o Boal para vários outros dramaturgos negros da época, né, que estavam começando a escrever e depois se tornaram dramaturgos negros conhecidos, que eu não vou lembrar o nome aqui agora, mas depois, por favor, posso passar. Então ele lia essas peças também e eles trocavam essas peças. O próprio Mulato, o Boal traduziu essa peça do Langes Hughes para o TEM, Teatro Experimental do Negro, então ele levou essa peça lá quando ele voltou para o TEM e continuou em contato com ele. O próprio Acto Studio, né, que tem toda essa questão que o Boal assistia às aulas, né, e ele brinca que ele intuía mais do que assistia. Era evidente. É evidente, porque ele, enfim, evidente. O inglês dele não devia ser aquela coisa maravilhosa, né, mas ele falava muito da criação do ator, né, assim, como ele gostava de ver quando o ator criava. E isso é uma coisa que a gente percebia no Boal até, né, quando a gente trabalhava com ele, que justamente o processo, não é só o produto, né? A importância do processo. Então, quando você está criando alguma coisa, quando você está fazendo alguma coisa, seja do ponto de vista da escrita, seja do ponto de vista da atuação, né? Isso é muito rico, porque isso abre muitas portas para você, até você chegar num produto artístico. Não que você não tenha que chegar num produto artístico, mas que você tem que estar conectado com isso. E
esse momento que o Boal está vivendo nos Estados Unidos, ele viu muitas peças. Ele falava que ele assistia muitas peças. Então tem várias cartas do Boal para o Abdias, por exemplo, que ele falava sobre as peças, inclusive do ponto de vista político, porque também tem esse debate que o pessoal fala assim, o Boal só se politizou quando chegou aqui no Arena, porque tinha influência do Guarnieri, do Vianinha. Não, o Boal já falava que ele já tinha uma política, já desde antes de ir para os Estados Unidos, que ele vivia na Penha e era meio vizinho de uma fábrica de curtume, de couro, então ele via os operários negros, que o próprio Abdias influenciou muito ele. E você vê nessas cartas que ele escreve para o Abdias, como ele fala, essa peça aqui não é muito política, essa peça aqui é meio feijão com arroz, né? Ele usa os termos lá. E o Boal acabou também sendo crítico. Então ele aproveitou que ele estava nos Estados Unidos, né? Nessa época existiam vários jornais, né? Como a gente está vivendo hoje, que cada vez tem menos jornais. Na época tinha, sei lá, 30, 40, 50 jornais. Então aí no Arquivo de São Paulo, quem tiver oportunidade, eu fui no Arquivo de São Paulo, e passei vários dias aí pesquisando, procurando e buscando o Diário Paulista, se eu não me engano agora o nome do jornal. E aí ele via a peça e escrevia uma crítica e mandava para esse jornal, e o jornal publicava. E é muito interessante você ler essas críticas de um jovem de 22, 23, 24 anos, onde ele já tem total noção da questão do teatro, da interpretação do ator, de o ator está vivendo no mundo dele só, o ator tem relação, o ator, né, ele é ele sozinho no palco, ou ele está jogando junto com os outros. O texto é um texto que não tem ações nenhumas, que só fica numa questão muito subjetiva. Então essas próprias críticas são muito interessantes, que são aulas de teatro praticamente. Você pode ler essas críticas, algumas delas eu coloco até na minha pesquisa, e é muito legal. E ele fala das peças que estavam lá. Uma das peças que estavam lá, por exemplo, era a Ópera dos Três Vinténs, né? Teve uma apresentação da Ópera dos Três Vinténs, que é a famosa ópera do Brecht. Correio Paulistano. A Patrícia Freitas tá mandando o nome aqui. Obrigado, Patrícia. Eu ia, quando desse para colocar. É porque eu tô com o Diário Carioca na cabeça, que quando o Nelson Rodrigues, o Sábato Magaldi faz uma crítica para o Boal no Diário Carioca. E aí o Boal... Gel, eu vou aproveitar que você deu uma paradinha aqui, depois a gente volta para a Ópera dos Três Vinténs. Vou pôr a Patrícia falou que é o Correio Paulistano, né? Que era esse jornal que ele fazia, no qual ele fazia essas críticas. E ela também faz uma pergunta para você, que é, quando ele volta para o Brasil, ele continua trocando correspondência com esses colegas norte-americanos? Continua esse fluxo aí de contato? Ele continuou trocando cartas, principalmente com o Gassner e com o Langes Hughes, né? Ele tem até não sei se tem uma revista de teatro, que eu também não vou lembrar o nome, que pede para ele uma entrevista com o Gassner, e aí o Boal manda uma carta com ele com várias perguntas sobre o teatro hoje, o teatro moderno, quais são as principais peças, porque o Gassner, ele era um cara que era uma enciclopédia, né? As aulas dele de teatro não era só assim, teatro grego, teatro europeu, ele dava teatro oriental, teatro asiático, né? Isso a gente está falando de um cara dos anos 40, que não tinha internet, não tinha Global, não tinha nada disso. Então ele trocou algumas cartas com o Gassner, mandava algumas sugestões, mas principalmente com o Langes Hughes. Ele trocava muitas cartas com ele. Eu pude entrar no arquivo, diferentemente da gente, lá nos Estados Unidos eles levam a sério essa questão de arquivo. Então você pode ter acesso a todo o material, e são muitas cartas que ele trocou. Tem essa carta que o Boal, que eu comentei, que ele manda para o Langes Hughes, falando da influência, que ele tinha gostado muito dessa peça Simpler Heavily, não? Que é uma peça que são personagens do Langes Hughes, que ele trabalha, que chama The Simple, né? Tipo assim, seria o simples, que são pequenas histórias. Eu lembro muito, faço paralelo com o Sr. Kiner, do Brecht, né? São pequenas histórias do cotidiano. O cara vai num bar, aí ele encontra um bêbado, começa a conversar com esse bêbado, né? E aí descobre alguma coisa. Então ele mandou, inclusive tem uma carta que ele manda para o Langes Hughes, onde ele manda uma fita do Joãozinho da Gomeia, que foi um cara muito importante para o Boal, que para as peças que o Boal escreveu sobre candomblé, ele ia nesses candomblés junto com o Abdias. Então ele manda essa fita, e ele manda assim, ou escuta essa fita de músicas afro, da macumba, né? E é muito interessante, você pode inclusive entrar no YouTube hoje, porque o Joãozinho da Gomeia foi considerado o rei do candomblé, foi o cara que meio que popularizou o candomblé, o Getúlio Vargas ia na casa dele, no terreiro. E aí você pode encontrar, inclusive, essas músicas do Joãozinho da Gomeia. Então teve essas trocas de cartas, sim. Pelo que eu lembro, do Gassner e do Langes Hughes.
esse acervo tá em Colômbia, Nova York. O acervo do Langes-Hug, se eu não me engano, está em Yale. Você botou Mas isso que no, você encontrou é um arquivo do Boal especificamente, ou você foi fazendo esse cruzamento entre vários arquivos dos norte-americanos? eu fiz esse cruzamento do Langes-Hug especificamente em Yale. Aí eu pedi todo o material que ele tinha sobre o Boal lá e eles mandaram para mim as cartas e Tá tudo separadinho? tudo Tá tudo separadinho em separadinho, algum mas lugar que do HD. sonho, Gel. Meu Deus do céu, imagina isso aqui. Não, pois é, não, você bota o nome lá e aparece tudo que tem do cara. Tipo até o Miroel Silveira, Miroel Silveira, o arquivo é bem organizado também. Você bota lá Boal e apareceu várias coisas que eu não conhecia do Boal. O do gás, né, a Patrícia falou que tá no Texas, isso. Tá no Texas, mas tem uma parte que não tá toda no Texas, mas a principal parte está no Texas, mas inclusive nem está organizado. Eu tive a sorte de que um amigo meu estava no Texas fazendo um doutorado lá, e ele foi lá e ele falou que assim, as caixas do gás, né, eram muitas caixas, estão lá, estavam no processo de organização, isso tinha 3, 4 anos, né? E, mas a carta do Boal para o gás, né, se eu não me engano, eu encontrei no arquivo do Boal, né? Ou a carta Então de. tem um arquivo do Boal também lá, é isso? Ou não? Aqui? Lá não. O arquivo, eu encontrei a carta, eu acho, de resposta do gás, né? Aqui, e encontrei a carta de ida, né? Lá. Lá, né? Para as pessoas terem um pouco de noção do que é esse trabalho, né? Porque o seu mestrado traz, para quem estuda esse período, e para quem não estuda, estuda teatro, se interessa por cultura, né? Enfim, é totalmente importante tudo isso. Traz coisas inéditas, né? Um trabalho de pesquisa, assim, profundo, né, Gel? De coisas que, que ninguém tinha trazido para o Brasil, pelo menos eu acho que não, nunca tinha visto. Então, é um trabalho que você está contando aí, né? Cruza, vai num arquivo aqui, lá, e vem para cá, pede... É um esforço para poder olhar e ter na mão todo esse material sobre o qual você está falando aqui. Não, com certeza. Depois dessa pesquisa. E quem me deu muito essa dica foi a Maria Silva Betti, né? Quando eu entrevistei ela, que ela é professora da USP, de teatro político, Vianinha, CPC, ela falou assim: você tem que buscar nos arquivos. Porque uma coisa que a gente aprende, assim, tem os depoimentos são ótimos, a gente conversa com as pessoas, mas a memória às vezes falha um pouquinho, né? Assim, então a gente. Por exemplo, eu tenho uma entrevista com o Gianotti sobre o Seminário Marx, que a Albertina Costa, a primeira companheira do BOL, participou, e o BOL, de uma certa forma, indiretamente, né, teve ali, de alguma forma, e ele fala coisas, eu falei, vou ter que confirmar isso. Então, você tem o depoimento da pessoa, é uma coisa, mas você tem um documento, então eu acho que você tem que combinar as duas coisas. Então, eu pesquisei nos arquivos, basicamente, se eu vou lembrar agora, no Muriel Silveira, que foi o primeiro, da USP, que é muito bom, daí, que tem inclusive a censura, tem a peça do Boal e tem assim a censura dizendo por que foi censurado, o que foi censurada. Isso nos anos 50, a gente não estava na ditadura não. E é muito engraçado que a censura era vinculada à Secretaria de Segurança Pública, era a polícia, não era a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação, era a própria polícia que fazia a censura. Então ela mostra, por exemplo, tem a Filha Moça, que é uma peça que o Boal escreveu para o Abdias, para o TEM, e está falando lá que é censurado porque é uma negra que quer sair, quer viver a vida dela, né? Então, isso não pode mostrar. Quer dizer, para você ver o nível de censura Mas que está tinha. escrito que é porque o personagem é negro? Chega a estar escrito Não fala assim, nesse fala grau? a moça quer fazer... Eu não sei o termo que eles usam agora, mas assim, a moça quer fazer coisas que não deveria poder fazer. Tem um termo lá, ele não fala isso, não fala que é racismo, mas fala assim, a moça está muito ousada, fala uma coisa assim, bem... assim, que é uma piada. Tanto se você... Me lembrou agora isso dos arquivos da saúde mental que eu trabalhava, que a pessoa fala que muitas mulheres foram internadas porque brigavam com o marido, batia no marido, né? Porque apanhava muito e aí era internada. Essa moça é louca porque está reagindo, né? Então, resumidamente, seria um pouco isso. Mas voltando aqui. Então tem o arquivo do Muriel, tem o próprio arquivo do Boal, que na época estava na FRJ, mas ainda não estava tão organizado e que hoje foi aí para São Paulo também pro Maurício, pro Segal, pro... Lázaro Segal. Museu Isso, Lázaro obrigado. Segal. Museu Lázaro Segal, que a Cecília mandou para aí, deve estar chegando aí, ou chegou aí, não sei ainda. Então, na época, eu também pesquisei no próprio arquivo do Boal. Tem os arquivos do CTO, tem os arquivos meus, tem, enfim, coisas que a gente pega, porque até hoje no Boal, no CTO, você tinha livros do Boal lá, assinados por ele, né, algumas coisas e tudo mais.
E CTO esses, é centro de teatro, só para as pessoas é, saberem, assim, né? A Patrícia falou que já chegou aqui no Lazar Segal e é centro do teatro do oprimido, né? Qual você isso. trabalha. A Uhum. gente. E aí tem esses arquivos, então, de Whale, né, que é do Langs Hughes, o do Texas, que é do Gaza, e o do Psicato, que é da New School, que também é completo lá. Você é muito legal, porque você entra lá, inclusive tem as aulas que o Psicato dava, todas as aulas. E aí, falando que, como eu estava falando, essa questão da pedagogia da dramaturgia que a gente está falando. Lá, nas ementas do Gaza, com o Psicato, tem lá teatro comunitário, então, dar aulas e buscar aulas em escolas, em igrejas, em comunidades, teatro jornal, né, que eles chamavam livro newspaper, teatro épico, né, teatro agite-prop, teatro procissão, que também é uma outra técnica do teatro do oprimido, que é quando você faz uma grande performance com muitas pessoas, que a gente fez isso com o MST em 2003, se não me engano, 2002, com 10 mil camponeses ocupando as praças dos Três Poderes em Brasília. Então, lá no New School, que depois até eu tive a oportunidade de ir lá em Nova York, você tem as ementas todas do Psicato de todos os anos, de 41 a 53, e você vê os nomes dos Ah, professores, você os professores que tem lá, Kurt Weill, Hans Ehlers, que são dois músicos que trabalharam com Brecht. Assim, a grande maioria é marxista que fugiu da Alemanha, Mordelik Gorlik, né? Não sei se eu falo certo, que é o cenógrafo, que foi o cenógrafo do Brecht também. Karol Zuckmayer, que foi um cara também que estava na Alemanha, num movimento modernista que estava lá. Então você tem o nome dos professores, você tem a ementa, você tem até o nome dos alunos e a nota que eles tiraram, para você ver como é que é. lá. Né? O próprio Marlon Brando, o aquele o outro dramaturgo estadunidense que estudou lá, que eu não estou falando, não foi o Eugênio O'Neill, não foi depois dele. Tá faltando a memória O aqui. Tennessee, não. O Tennessee Williams, isso, foi o Tennessee Williams, que também estudou com o Psicato, estudou com esse pessoal todo. Então, a própria Judith Malina, esse momento do Dramatic Workshop, que ele chamava, né, oficinas de teatro, digamos, a tradução literal, é fundamental para o movimento off-Broadway que vem depois. Isso é de 41 a 50. Já existia um movimento de off-Broadway, né, que é um movimento, digamos, alternativo de teatro, mas que explode com esses alunos do Psicato. E a Judith Malina, o Living Theatre é um dos, né, marcos, Realizadores, assim. né? Tem o diário dela, que esse aqui é um outro diário, que ela fala das aulas do Bonito. Psicato, né, e esse que eu mostrei, tem esse aqui também, que é um do livro da companheira do Psicato, né, que é a Mareli Psicato, que era dançarina, e ela também dava aula na Dramatic Workshop. Esse Dramatic Workshop é fantástico, porque tem as aulas todas lá. Tem esse aqui que é só de cartas do Psicato, então tem as cartas dele, por exemplo, com o Brecht, né? É muito engraçado que o Brecht falando assim, não venha para cá trabalhar com o pessoal aqui, que o pessoal aqui não sabe o que é teatro épico, né? Que ele fala um pouco daquela montagem que fizeram do Brecht, da mãe, que montaram toda uma chave dramática e não épica. Então, esse arquivo da New School também é muito bom. Eu sugiro as pessoas entrarem lá. É uma grande aula e mostra as peças que eles estudavam. Aí, a questão da arena, né? O pessoal fala assim, por que o Ball fez Sidney Howard? Por que o Ball fez Senior Casey? Por que o Ball fez John Steinsbeck? Todos esses autores eram estudados pelo Gassner e pelo Psicato. Eles davam essas peças. Lope de Vega, né, que depois eles faziam o Ship Will, né, que é uma peça muito parecida com O Melhor Juízo, mas o Sidney Howard, ele já estudava, que era um cara também que era do Partido Comunista Estadunidense, o John Steinsberg, que era um cara de esquerda também, e o Samuel Casey, que era praticamente do IRA, né, que era o irlandês de esquerda lá do teatro. Então, todas essas peças, o Boal, na verdade, não tirou assim da cabeça dele. Ele já estudava essas peças lá, e quando ele trouxe para cá, foram as primeiras peças que ele escolheram, e já eram peças que tinham um viés político, né? Uhum. Uau! Que maravilha, né, de live, tá falando aqui, artéria de circulação. É É, muita, muita informação, né? O Gel é uma pessoa que estuda muito, assim, que tem essas, pegou na mão essas coisas que a gente só ouve falar, né? Ô, Gel, então a gente tá vendo aí que o Boal teve contato nesse momento com, né, todo o teatro político de esquerda, épico, todos os artistas que mudaram a forma de fazer teatro no mundo, né? Nesse momento e até hoje, né? Então, a Patrícia falou, o Case era uma das paixões do do Gaza. Gás, né? Legal. Tem os livros do Gás. E Desculpa, você vai perguntar, fala.
Tudo bem, pode falar. Pode falar. Não, porque tem uns livros do Gassner, os outros aqui, que são vários. O Gassner era uma enciclopédia, o cara era um fodão, assim, realmente. Então ele tem várias críticas e tem vários textos dele, inclusive falando do Brecht, falando da importância do Brecht, né, que nesse livro, nesse texto do Teatro Moderno e Catarse, ele fala de dois caminhos para o teatro ir além do drama. Né? Ele fala do que ele chama de teatralismo, que seria, digamos, o teatro pós-moderno hoje, esse teatro subjetivista, subjetivo, né? Assim que a gente fala. Subjetivista, né? E ele fala do outro teatro, que é esse teatro, digamos, mais social, que ele usa o Brecht como exemplo, já falando das peças didáticas. Isso é um artigo que ele escreveu em 37. O Brecht escreveu as peças didáticas dele em 29, 30, 32, né? Até sair da Alemanha. E a gente está falando de um momento que não tem internet, isso é bom e importante frisar. E tem esse livro aqui, que eu acho que é um resumo, inclusive, disso tudo, que é o livro Producing the Play, que é um livro que tem, inclusive, na internet, em PDF, você pode baixar, que é um livro que foi organizado pelo Gassner, e é assim, Producing the Play, que a tradução literal que é produzindo uma peça. E nele você tem textos sobre cenografia, figurino, dramaturgia, produção teatral, administração de teatro, tudo que você quiser fazer para montar um teatro, está nesse livro aqui. Tem até uma entrevista do Boal, que ele fala que o sonho dele era, que ele fez essa entrevista com o Fernando Peixoto, era traduzir esse livro. Tem um texto do psiquiatra aqui falando do teatro, tem um texto do Lee Strasberg, tem um texto da Stella Adria falando sobre interpretação. Então esse livro é tipo uma bíblia de como fazer, como fazer um teatro. O Gassner era um cara que não era marxista, mas eu considero tipo um liberal de esquerda, que naquela época nos Estados Unidos já é uma coisa bem importante, ainda mais vivendo do macartismo, né? Então, e ele foi um dos caras que deu maior força para o Brecht. Por exemplo, tem uma carta dele para o Eric Bentley falando sobre o Galileu Galileu. Patrícia. Tem uma carta Ostentando a biblioteca na cara dos pesquisadores. Tudo aqui na cozinha. Que ele escreve para o Eric Bentley falando da importância de montar Galileu Galilei, né? Que depois é montada. E ele é uma carta até engraçada, que o Eric Bentley e o Gassner eram muito amigos. Ele fala assim: eu vou ter que entrar nessa produtora tocando tambor, dizendo que eles têm que montar essa peça. Né? Então, esse outro livro aqui, por exemplo, que o Gassner fez o prefácio, Drama Was a Weapon, né? Que é uma frase conhecida do Boal, né? Teatro era uma arma, né? Porque drama, na época, eles usavam muito a palavra drama, ainda usam um pouco na Inglaterra. Na verdade, todo mundo conhece, imagino que as pessoas que conhecem Boal conheçam minimamente essa frase do Boal: teatro é uma arma. Só que essa frase, na verdade, não é do Boal, né? O Boal pega essa frase e até potencializa. O teatro é uma arma que deve ser democratizada para o povo, né? Deve ser entregue ao próprio povo para ele próprio fazer o seu próprio teatro. Essa é uma frase que, na verdade, ela vem dos marxistas alemães, em 23, né? Que eles falavam a arte é uma arma, e depois trabalhado nos Estados Unidos com grupos marxistas de teatro, inclusive o John Reed, que é um jornalista que fez aquele livro 10 Dias que Abalaram o Mundo, e eles criam vários grupos de esquerda que o tema, o mote é: o teatro é uma arma, o teatro é uma arma. E aí o Boal, né, que está nesse mergulhado, mergulhado nisso tudo, e o Boal fala que estudava muito, né? Ele ia de manhã para a biblioteca e saía à noite, que ele estudou muito Brecht lá. Então, na verdade, quando o Boal chega no Brasil, ele já tem toda essa carga de todo esse manancial de conhecimento. Eu vou te interromper um pouquinho aqui. Tem uma pergunta não sei o nome da pessoa, mas Artéria, Arte e Circulação, e está dizendo se para citar uma característica teatral brasileira, se tem influências que não são essas aí estrangeiras. Na verdade, a live hoje é sobre um período que o Boal esteve nos Estados Unidos, exatamente para a gente falar sobre essas influências. Então, por isso que a gente está falando só disso, né? Mas, obviamente, você já falou também muito do Abdias do Nascimento, você falou do Nelson Rodrigues, você falou de várias influências brasileiras, e depois, enfim, quando eles chegaram para cá, já viu, né? Mudou tudo. A Patrícia, mas ela falou isso, acho que ela chegou depois, né? Porque você falou muito do Abdias, falou do Nelson Rodrigues, né? De influências brasileiras, né? Exatamente, né? Na verdade, esse liquidificador aí que bota tudo junto e que vai surgir o Boal, o teatro oprimido, todo o trabalho que o Boal faz depois, né? Porque até muita gente, esse debate todo aqui na live passada, eu lembro que a gente estava, na hora que deu o problema, lá falando sobre essa questão das ações físicas, né? O Boal usava ações físicas, não usava ações físicas. Então, para mim, assim, para mim é muito claro que o Boal tinha conhecimento disso tudo, né? Eu falei, né, que tinha um livro sobre a biografia do Stanislavski,
que o Boal, inclusive, era da casa do Boal, né, onde está marcado a questão das ações físicas. Teve todos esses professores, o Noyes Hunton, que eram especializados em Stanislavski, né, o Harold Kluman. A própria Cecília Boal fala que ela teve aula com uma pessoa, né, lá em Buenos Aires ainda, que era uma pessoa que era do Berlin Ensemble, Hedy Krika, se eu não me engano, o nome dela, a professora, que estudava muito Stanislavski, estudava tudo. Então, tudo isso o Boal tinha esse conhecimento. Mas para mim o mais importante, porque senão fica uma coisa meio acadêmica, sabe? Eu usava isso ou não usava isso? Para mim o mais importante é que ele chegou no Brasil, viu a realidade que existia e adaptou aquilo tudo para essa interpretação brasileira, vamos dizer assim. Né? Por exemplo, eu descobri também que os laboratórios que eles faziam, que eles chegaram a fazer um grupo de futebol de várzea. Né? Eles montaram Chapectuba, né? A Maria Teresa Vargas ou a Nancy Fernandes, não me lembro agora, desculpa, acho que foi a Maria Teresa Vargas, conta isso, que eles criaram um grupo de várzea de futebol, né? Pô, vamos montar um sobre futebol, vamos vivenciar isso. Então, na verdade, eles estavam pegando as experiências todas e trabalhando a partir da própria realidade deles. Isso que é para mim que é importante, né? Não é só uma coisa aqui, ou é o autor X, porque às vezes também fica essa coisa, Brecht versus Stanislavski. Né? Tem até uma entrevista muito legal do Zé Renato que ele fala assim, para você chegar a Brecht, você tem que ter Stanislavski antes. Enfim, porque senão fica essas caixinhas. Né? Para mim, o que é mais importante é como é que a pessoa cria uma coisa nova. Né? Então, tem um pouco de cada coisa ali. Na verdade, a proposição até do Arena, né? Na verdade, não era pegar tudo isso, trazer e colocar aqui, né? Era talvez essa questão dialética, mesmo que é a palavra que o Boal, das que ele mais usa, né? Que é a questão da dialética, né? Você poder trabalhar com essas questões todas aí, não em oposição, mas fazendo algo novo, né? Fazendo com que todas essas experiências se amalgamem, como é que fala esse verbo aí, e faça essa nova forma de fazer teatro, que foi o que aconteceu, né? Disso tudo e mais a realidade brasileira, que era, na verdade, uma grande obsessão para eles até, né? Se a gente pode chamar assim. Com certeza, essa realidade brasileira, inclusive, que já desde antes do Boal ir para os Estados Unidos, né, ele se envolvia nesse movimento, que eles fizeram um manifesto, né, a Companhia Suicida de Teatro, Companhia Suicida Brasileira, né, que foi... Companhia Suicida Brasileira. Hã? Oi? Companhia Suicida Brasileira é boa, né? Nesse momento aqui eu tenho quase certeza que é isso o nome. E até tem um motivo por que eles botaram Suicida, porque era um grupo formado pelo Abdias, pelo Nelson, pelo Boal, pelo Gel Juse, que em favor dos textos brasileiros da época. E aí tem essa história que o Nelson Rodrigues botou esse nome porque ele mandou um texto dele pro TBC, pro Teatro Brasileiro de Comédia, e alguém falou, e ele ficou sabendo que alguém falou assim, montar esse texto brasileiro é suicídio. Né? Aí o Nelson Rodrigues pegou, pegou essa frase e fez uma chave negativa, digamos assim. Né? Então ele criou esse movimento. Então, na verdade, já existe tudo. Porque nesse momento já existia todo o movimento nacional. Mas o nacional não no sentido só brasileiro. Né? O nacional é como é que a gente trabalha a partir da realidade que a gente tem. Porque também senão vira uma coisa nacionalista, que aí é uma outra coisa que vai para um lado da direita, né? Que não é só porque brasileiro é bom. Né? Senão a gente pode cair numa armadilha nesse sentido. Patrícia falou, entendi, Paula, boa reflexão. Que ela chegou um pouco depois, por isso que ela perguntou sobre essa questão. E aí, a gente está indo para os 10 últimos minutos aqui. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre, que é um pouco, está no título, né? Essa questão da pedagogia da dramaturgia, né? Qual a importância disso? Como é que você vê essa importância da pedagogia da dramaturgia? Porque parece, né, hoje que isso sempre existiu, né? E mesmo aqui teve um hiato grande nisso, né? Há pouco tempo que está retomando essa ideia. E ainda é meio assim, né, no teatro, a questão da dramaturgia. Qual foi essa importância desse aprendizado dele para ele colocar isso quando ele voltou? E qual a importância disso para o desenvolvimento do teatro brasileiro? A questão da pedagogia, especificamente da dramaturgia, Gel. Bom, eu acho que assim, o Boal, ele era uma pessoa, o pessoal até brinca que porque ele foi engenheiro, porque ele foi químico, então tudo que ele fazia, ele sistematizava, né? Ele entendia que é uma coisa difícil, né? Pelo menos, bom, estou falando de mim mesmo, né? Às vezes você vê uma aula, às vezes você nem anota, você nem, né, organiza aquilo e tal, e o Boal não, o Boal era uma pessoa super sistematizada, então tudo que ele via, ele tentava sistematizar aquilo de alguma forma.
E aí ele teve essas aulas todas, e uma coisa que ajudou muito ele foi a própria EAD, né? Que até a sua, o seu doutorado, né, que você fez, nesse sentido. Porque e o Ball sempre tem, como eu estava falando, essa preocupação. Então ele tinha essas anotações, ele estudava muito, e aí ele conseguia sistematizar toda essa proposta, mas sempre a partir de uma prática. Então ele começou a organizar isso, porque para você dar uma aula, você não pode chegar lá e falar assim, vou dar uma aula hoje, você pode até fazer isso, né, digamos, mas você tem que ter uma forma organizada até para os alunos poderem entender. Então, nesse momento, eu acho que o Ball, não sei se inaugura isso, mas eu acho que ele é muito importante nesse processo de como você construir uma dramaturgia. Tanto que depois a gente tem o próprio Lauro César Muniz, faz essa fala sobre isso, a Renata Palottini, né, tem um livro dela só sobre essa questão da dramaturgia. Então, como o Ball conseguiu sistematizar todo esse conhecimento que ele teve lá, e o que eu acho que também é uma coisa fundamental da lógica do próprio teatro oprimido, né, é você democratizar o seu conhecimento. Você aprende uma coisa, mas você tem que democratizar isso. Não é você ficar guardado isso só para você, só eu que sei, não vou falar para ninguém. Senão, até porque a própria lógica, né, o próprio Brecht, o Bacon falava isso. Não adianta você ter um cara que escreve um livro de esquerda. O mais importante do que isso é você ensinar como se escrever um livro para as próprias pessoas escreverem seu livro. Então isso também já estava um pouco na própria essência de uma estética marxista, né? O Bacon fala muito isso, do autor como produtor. E o Ball vai sistematizando isso, principalmente na EAD, porque ele aprende, digamos que no momento do Rio de Janeiro, no momento de Nova York, é o momento que ele mais aprende. Né? Ele coloca um pouco em prática, principalmente nesse momento final, como a gente falou do Rights Group, mas é em São Paulo, no Arena, que tem uma exigência literalmente concreta de ele botar, você tem que organizar isso, você tem que sistematizar isso. Então você tem o próprio Arena, que ele dá as aulas no Arena, e depois ele tem as aulas na própria EAD. E você tem isso, é muito engraçado que eu também entrevistei o Luiz Carlos Maciel, e ele fala um pouco isso, né? Que ele era muito, que ele brincava, que os dois eles eram marxistas, mas as pessoas criticavam, como é que você é marxista se você estudou nos Estados Unidos? Como se isso não pudesse, né? E o Lauro... Tudo estava lá de teatro de esquerda, né? Pois tudo estava lá. O Luiz Carlos Maciel tem um livro dele bem pequenininho, que é só sobre a aula de dramaturgia, e ele mesmo, nessa entrevista, ele fala que esse livro dele foi muito baseado justamente no livro do Lawson. Como chama? Teoria e Técnica de Playwright, que é o livro do Lawson, que é outro cara que a gente não falou, que é o livro de cabeceira do Gassner, assim, que ele dava na aula dele. Dá para ver agora? Esse livro... tá ruim a imagem, mas tudo bem. Esse livro, você tem em PDF, você pode botar lá, Lawson, você consegue na internet. Que o Lawson era o cara que era do Partido Comunista Estadunidense, inclusive ele foi incluído naquela chamada blacklist, foi perseguido, chegou a ser preso. Então nesse livro é muito legal porque ele faz uma crítica ao marxismo ortodoxo, né, do marxismo economicista, e ele fala da dramaturgia, do conflito, dos personagens, da caracterização, da motivação. Então, inclusive tem um depoimento do Lauro César Muniz que ele fala que depois que ele leu esse livro do Lawson, é que ele entendeu o Boal, o que o Boal fez, né? O passo, digamos, à frente que o Boal deu, né? Como ele sistematizou. Né? Isso que ele fala é o Lauro César Muniz, não sou eu não que fala, né? Então... Bom, Gel, a Patrícia está falando aqui que é o John Howard Lawson, né? Isso, que é esse grande... que o Lauro César diz que é das maiores influências do Boal, se não for... né? Que é uma das mais importantes aí. Gel, a gente tem 5 minutos. Eu sei que dava para ficar aqui, né? Muito bacana de te ouvir, muito mesmo. E como diz a Patrícia aí, jogando essa bibliografia incrível na cara dos pesquisadores aqui. Maravilhosa essa biblioteca. Eu queria que nesse finzinho, se você puder fazer isso, falar... você mostrou aí 65 mil coisas. Se você puder falar uma ou duas coisas para as pessoas que vão adentrar esse universo, se tivesse que ser um livro para elas lerem ou alguma coisa para elas verem, o que você teria para indicar como algo para adentrar aí nesse universo? Eu acho que se for um livro para pensar, teria que ser a própria autobiografia do Boal, porque ela também, como eu falei, como o Boal era um cara meio sistemático, você tem exatamente ali os passos. Para eu fazer toda essa pesquisa, eu usei muito esse livro. Esse livro tem uma frase, você pega ali e abre uma janela.
né? Por exemplo, nesse livro que eu encontrei, esse livro do Teoria de Dramas Europeus, que tem esse artigo do Gassner, né? Então o Boll vai contando de todo esse processo. Ele fala do Rights Groups, ele fala das aulas dele, ele fala do Langes Hughes, ele fala, né? Ele não fala com detalhes, mas ele fala um pouco de cada coisa, que eu acho que assim, é um passeio e é agradável, né? Porque o Boll, ele realmente sabia escrever, então ele escrevia muito E é bem. divertido Tá em também, né, português, Gel? né? As Porque pessoas falam, infelizmente né? Acham muita que é dessa... muito engraçado. E é divertido, o Boll sempre é uma pessoa muito engraçada, o Boll sempre muito, muito cômico, muito sacaneava de tudo, a gente brincava muito. Então eu acho que é um livro básico, que aí pode te abrir a enfim, outras janelas aí que você pode estar lendo. Uhum, chama Hamlet, o Filho do Padeiro, né? Hamlet, o Filho do Padeiro, né? E aí vai ter uma edição nova, a gente não sabe quando. Mas eu sugiro a edição da Record, que foi a primeira, que é a mais completa. Que parece que eu fiquei sabendo que depois a edição seguinte fizeram alguns cortes. Jura? Eu vi um comentário do Sérgio falando isso, do Sérgio Carvalho. Ele falou assim: vamos botar a Record, porque eu vi um detalhe, em algum lugar eu li o Sérgio falando isso. Por que cortariam a autobiografia do Boal? Coisa esquisita. Coisa de editora, né? Não sei. Mas eu queria agradecer muito a você e dizer que eu espero em breve, espero que talvez esse ano, no máximo próximo ano, isso tudo aí tá um pouco num livro que eu quero lançar, né? Porque, imagina, nesses 5 anos que eu defendi essa dissertação, tem 5 anos, teve gêmeos aí no caminho, teve uma série de coisas aí, e aí sabe como é que é, né? Fica um pouco mais difícil. Tem gêmeos. Que idade que tem seus gêmeos? Estão com 2 anos e meio. Foi justamente quando eu acabei, que aí veio, enfim, casamento, gêmeos e pandemias e tudo isso, e a gente está vendo como é que faz. Tá, mas com certeza, acho que é um conhecimento único, assim, que ajuda todos os pesquisadores, né? Eu acho que para quem não é da área acadêmica, só para dizer, né, que a gente olha muito a bibliografia, né, Gel? E aí uma coisa vai puxando outra, né? Que só a bibliografia que você levanta já ajuda muitas gerações de pesquisadores, né? E a gente vai buscando e cada coisa puxa a outra, né? Não, e hoje a gente tem o Goebbels, bem ou mal, né? Ajuda pra caramba. Você pega uma coisa, bota ali, já te manda na outra janela. Até o próprio Goebbels Book, né? Às vezes você pode conseguir ver um livro dentro né? Uma página específica. E esses arquivos, eu acho que tem que buscar os arquivos. Os arquivos são fundamentais. As pessoas têm que botar a mão na massa, desde os arquivos digitais, mas podendo também ter ao vivo, eu acho maravilhoso. Depoimento, sempre que possível. Uhum. Tá bom, obrigada, viu? Já foi ótimo, obrigada por você ter vindo. A Patrícia falou que eu estou sempre fazendo lives inteligentes, muito obrigada. Mas porque, enfim, é feito com pessoas, né, inteligentes. Lá a Márcia falou, oi, Gel, a gente está terminando lá. A Márcia é do CTO também, lá do Central do Oprimido. Bacana. Bom, vai ficar gravado para quem está chegando agora. Brigadão, hoje deu certo, ficou meio ruimzinho aí a imagem do meio para o fim, mas deu para ouvir. Obrigadão, viu, Gel? E parabéns aí pelo trabalho que está por frente. Então, um beijo Obrigada grande, a todo tudo de mundo bom. que veio. Você também. Amanhã a gente continua aqui com as nossas conversas. Tchau. Tchau.